Olá, galera! Estamos aqui para mais uma semana de aula. E o nosso papo na nossa aula dessa semana é sobre a fidelidade para com Deus e Ele se torna o nosso juiz. Deus sempre vai defender as nossas causas quando nós formos fiéis a Ele. E eu te escolhi um texto muito conhecido, a história de um jovem inteligente, forte, que foi levado como escravo para a cidade de Babilônia. Você já deve estar sabendo de quem eu estou falando. Em especial, eu estou falando de um jovem chamado Daniel. E você sabe qual é o significado do nome de Daniel? Que Deus é o meu juiz. Daniel confiava tanto em Deus que ele se tornou um jovem muito fiel a tudo que ele aprendeu, a tudo que ele era, aos seus costumes, a sua história. Daniel era um jovem que fazia a vontade de Deus. A Bíblia conta que Daniel orava 3 vezes por dia ao Senhor. E nessa história de hoje nós vamos lembrar que foi mais ou menos assim. Daniel estava lá em Babilônia e algumas pessoas começaram a se incomodar com quem era Daniel. Eu vou mostrar para você aqui nessa ilustração. Olha bem aqui nessa Bíblia, tá vendo? Então, esses homens viram Daniel orando, eles sempre acompanhavam a vida de Daniel. E eles eles criaram um meio, sabe de quê? De prejudicar Daniel. Eles falaram para o rei criar um decreto no qual só o rei poderia orar, só o rei poderia fazer orações em sua casa. E sabe o que aconteceu? A cidade toda teve que seguir esse decreto. E o rei assinou. Conforme o rei assinou esse decreto, uma vez assinado, tinha que ser cumprido. E o que aconteceu? Daniel estava na casa dele orando. E esses homens denunciaram Daniel para o rei. O rei, muito triste, teve que mandar cumprir a lei. E sabe qual era a lei? Mandar prender quem desobedecesse o mandato do rei, mandar ir para a cova dos leões. E Daniel, aquele jovem obediente, prestativo, inteligente, separado por Deus, foi parar na cova com os leões. Mas Daniel era um homem temente a Deus. E vocês sabem o que aconteceu? Daniel passou uma noite inteira com aqueles leões famintos. E no dia seguinte, o rei, compadecido, entristecido, foi procurar Daniel para saber se ele ainda estava vivo. E o rei chegou de mansinho diante da cova e falou assim: será que o Deus de Daniel salvou Daniel? Aí ele gritou: Daniel, o seu Deus te salvou. E na mesma hora Daniel honrou o rei e disse: viva o rei! Assim como o rei está ouvindo a minha voz, o meu Deus foi comigo e me salvou. O rei ficou muito feliz e mandou soltar Daniel. E ele decretou outra coisa muito mais importante. A partir daquele dia em Babilônia, todos deveriam servir ao Deus de Daniel, que salvou Daniel da cova dos leões. A tia está contando essa história para você refletir o seguinte: que quanto mais fiéis, quanto mais obedientes nós somos à voz de Deus, pode circular toda a lei nesse mundo, pode acontecer tudo, mas Deus sempre será o nosso juiz. Assim, pensando nesse momento ainda de pandemia, eu quero te convidar a ser fiel ao Senhor, independente das notícias, independente do que você ouvir, seja fiel a Deus, porque com certeza Ele será fiel a você. Um beijinho, um bom final de semana. Deus abençoe.